At the conclusion of Elder Anderson, Após a conclusão dos comentários do Elder Anderson, o coro cantará Graças damos a Deus por um profeta. Eles serão conduzidos por C. Lane Hopkins e acompanhados por Laura Boesel e Pamela Bales. Convidamos a congregação para juntar-se a nós quando for indicado. A oração de encerramento será oferecida por Rosane Pérez. É meu privilégio agora apresentar o orador desta noite. O Elder Neil L. Anderson foi chamado para servir como membro do primeiro Quórum dos 70 em abril de 1993, aos 41 anos de idade. Ele serve atualmente na presidência dos 70. Serviu anteriormente como presidente da área Brasil Sul e como diretor executivo do departamento audiovisual da igreja. O Elder Anderson nasceu em Logan, Utah, e cresceu em Pocatello, Idaho. Conheceu sua esposa Kathy Williams Anderson aqui na BYU. Eles têm 4 filhos e 9 netos. Formou-se na Universidade Brigham Young e completou o mestrado em Administração de Empresas na Universidade Harvard. Depois de formar-se, ele e a irmã Anderson estabeleceram-se em Tampa, Flórida, onde ele possuía seu próprio negócio. Antes de seu chamado como autoridade geral, o Elder Anderson foi presidente da Missão França Bordeaux e destaca Tampa, Flórida. Ele morou durante 10 dos últimos 17 anos na Europa e na América do Sul. Elder Anderson. First of all, thank you for that. Em primeiro lugar, obrigado pelo número musical extraordinário. Muito obrigado. Há 33 anos, quando era aluno da Universidade Brigham Young, tive uma pequena parte em um serão como o que estamos realizando hoje à noite. O orador foi o presidente Spencer W. Kimball e vi-me andando a seu lado enquanto ele se dirigia para a entrada do Marriott Center. Perguntei-lhe se já havia ficado nervoso ao se deparar com uma audiência tão grande. Com um sorriso ele respondeu, Irmão Anderson, você sabe o que as Escrituras dizem, se estiverdes preparados, não temereis. Estou tremendo dos pés à cabeça. Esta noite, sei como ele se sentia. Expresso meu amor e respeito a todos aqui presentes e a todos os que se encontram reunidos ao redor do mundo. Conheço sua bondade e devoção ao Evangelho, sua fé e esperança no futuro, assim como o seu desejo de agradar ao Pai Celestial. Oro para que o Espírito do Senhor abençoe minhas palavras e seu entendimento. Gostaria de contar-lhes a respeito de como o Senhor está conduzindo esta reunião. No início de janeiro, trabalhei para organizar e esboçar o que lhes apresentaria hoje. Como sabia que o Elder Bednar estava designado para falar em fevereiro, perguntei-lhe se já havia finalizado o assunto sobre o qual falaria. Fiquei surpreso quando me respondeu que seu discurso seria sobre apegar-se à barra de ferro. Esse era exatamente o título que havia escolhido para meu discurso. O coro já estava ensaiando este hino maravilhoso que acabaram de compartilhar conosco. Enquanto Elder Bednar e eu conversávamos a respeito da mensagem que havíamos preparado, ficou claro que tínhamos abordado o assunto de modos diferentes. O Elder Bednar refletiu por um momento e disse, o Senhor ama os jovens adultos da igreja. Há um propósito nisto. Esta é a mensagem que o Senhor deseja enviar. Decidi, então, continuar. Assim, na semana seguinte, e apenas uma semana antes do discurso do Elder Bednar, o presidente Boyd K. Packer, presidente interino do Quórum dos 12 Apóstolos, ofereceu um discurso no devocional da BYU com o título O Sonho de Leí e Você. Ele também incluiu em seu discurso o significado de apegar-se à barra de ferro. Irmãos e irmãs, este é o assunto sobre o qual o Senhor deseja que reflitam. Vocês se lembrarão dos discursos do presidente Packer e do Elder Bednar e de seu estudo pessoal do livro de Mormon, dos elementos-chave do sonho de Leí sobre a árvore da vida. O Elder Bednar ensinou-nos que a árvore da vida, identificada como o amor de Deus, é uma representação de Jesus Cristo, e que a alegria e felicidade recebidas ao comermos do fruto simbolizam as bênçãos da expiação do Salvador. Havia também um edifício grande e espaçoso. O discurso do presidente Packer trouxe-me novas ideias a respeito dessa parte do sonho.
Vocês poderão encontrar esse discurso em byu.edu. Também havia uma névoa de escuridão no sonho, representando as tentações do diabo, que obscurecia o caminho que conduzia à árvore. Finalmente, havia a barra de ferro, que representava a palavra de Deus, permitindo que se chegasse através da névoa de escuridão até a árvore. O coro cantou maravilhosamente. Apegue-se à barra de ferro. Ela é forte, radiante e verdadeira. A barra de ferro é a palavra de Deus. Ela nos guiará até o fim. Nefe prometeu-nos que todos os que descem, e gostaria que todos pudéssemos ouvir também como ouvimos em inglês e espanhol. Nefe prometeu-nos que todos os que dessem ouvidos à palavra de Deus e a ela se apegassem, jamais pereceriam, nem as tentações do adversário poderiam dominá-los para levá-los à destruição. A barra de ferro é a palavra de Deus. Gosto de pensar desta forma. A palavra de Deus contém 3 fortes elementos que se entrelaçam e sustêm um ao outro para formar uma barra inamovível. Esses 3 elementos incluem, primeiro, as Escrituras ou as palavras dos profetas antigos. Vocês se lembrarão da pergunta incisiva que o Elder Bednar fez no mês passado. Estamos, você e eu, diariamente lendo, estudando e pesquisando as Escrituras, de forma a permitir que nos apeguemos à barra de ferro? O segundo elemento da palavra de Deus é a revelação e inspiração pessoal que nos vem através do Espírito Santo. O presidente Packard disse: se apegarem-se à barra, poderão perceber o caminho a seguir por meio do Espírito Santo. Apeguem-se à barra de ferro e não a soltem. Por intermédio do poder do Espírito Santo, poderão perceber o caminho a seguir por toda a vida. O tema de meu discurso hoje à noite é o terceiro elemento, um acréscimo crucial interligado aos outros 2. Essa terceira parte da barra de ferro representa as palavras dos profetas vivos. Devemos também nos apegar à palavra de Deus conforme a recebemos dos profetas vivos. Oro para que hoje à noite aumentemos nossa atenção aos que os profetas vivos estão ensinando. Aceleremos nossa resposta ao que aprendemos com eles e entendamos mais profundamente o significado de nos apegarmos às suas palavras. Há muitos anos, o presidente George Quill Cannon, na época membro da primeira presidência, disse: temos a Bíblia, o livro de Mórmon e o livro de Doutrina e Convênios. Mas todos esses livros, sem os oráculos vivos e um fluxo constante de revelação do Senhor, não levariam ninguém ao reino celestial de Deus. Essa declaração pode parecer estranha, mas, por mais estranha que possa parecer, ela é ainda assim verdadeira. É claro que esses registros têm um valor incalculável. Nenhum preço é alto demais para elas. Nem se pode considerá-las completamente compreendidas, mas por si mesmo, ainda que com toda a luz que transmitem, são insuficientes para guiar os filhos dos homens e levá-los à presença de Deus. Sermos guiados de tal maneira requer um sacerdócio vivo e revelação constante de Deus para o povo, de acordo com as circunstâncias em que o povo se encontra. Naturalmente, nós que nos encontramos aqui hoje à noite, amamos o presidente Gordon B. Hinckley, os 2 conselheiros da primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos. Mas, em reconhecimento a nosso amor e lealdade, eu pergunto: não acham que nossa atenção ao conselho e ensinamento desses homens poderia ser mais atuante e minuciosa? Pensem como vocês responderiam a essas perguntas.
Você seria capaz de dizer o nome dos 3 membros da primeira presidência e o de cada um dos membros do Quórum dos 12? Esses são os 15 homens que vocês e eu apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Se eu lhes mostrasse uma foto desses homens, vocês reconheceriam cada um deles. Raramente damos atenção a alguém que não reconhecemos. Você seria capaz de contar-me o conselho dado pela primeira presidência ao Quórum dos 12 na Conferência Geral de outubro? E seria capaz de identificar as preocupações do presidente Hinckley, do presidente Monson e do presidente Faust na mensagem da primeira presidência de Liahona nos 3 primeiros meses deste ano? Ainda mais importante, talvez, poderia compartilhar comigo uma decisão importante que fez com que mudasse algo em sua vida em resposta ao conselho de um desses homens? A razão pela qual nossas respostas a essas perguntas são tão importantes está no chamado e responsabilidade da primeira presidência dos 12. Sempre que a Igreja do Senhor foi estabelecida, ele chamou profetas e apóstolos. O Salvador disse: "Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei." Para esses homens, a ordenação traz um poder espiritual e uma responsabilidade solene. O poder para conhecer e testificar e a responsabilidade de ensinar e abençoar. Traz também uma responsabilidade e uma promessa para nós. Temos a responsabilidade de ouvir e seguir, e temos a promessa de que as bênçãos virão ao crermos e seguirmos seus conselhos. Quando o Senhor chamou os 12 discípulos nas Américas após sua ressurreição, ensinou ao povo: "Bem-aventurados sois vós, se derdes ouvidos às palavras destes 12 que escolhi dentre vós para exercer o ministério junto a vós e ser vossos servos." Em nossos dias, em uma época muito difícil, o Senhor prometeu aos santos: "E se meu povo der ouvidos à minha voz e à voz de meus servos, que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo, que não serão removidos de seu lugar." Esse é o padrão do Senhor. Ele chama 15 homens de suas atividades corriqueiras da vida e dá-lhes as chaves e o poder para nos guiar e dirigir. Não somos forçados a obedecer, nada nos é forçado. Mas, se atendermos às suas palavras, se formos obedientes e tivermos o desejo de mudar nosso comportamento ao recebermos a confirmação do Espírito Santo, não seremos removidos de nosso lugar, o que significa que nos apegaremos à barra de ferro e permaneceremos para sempre firmes no caminho que leva à árvore da vida. Como podemos procurar o conselho dos profetas vivos e nos apegarmos a eles? Consideremos a pergunta pensando mais profundamente sobre as 3 palavras que usamos ao apoiarmos esses homens: profetas, videntes e reveladores. Em primeiro lugar, a palavra profetas. O apóstolo João disse que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Os profetas testificam de Cristo. Seu testemunho firme do Cristo vivo é uma das grandes bênçãos para a Igreja e para o mundo. O Senhor declarou que esses homens devem ser testemunhas especiais do nome de Cristo no mundo todo. Além de tudo, sua voz eleva-se em testemunho de sua divindade e real existência. Seu testemunho, nascido no aprendizado como discípulos e temperado em sua ordenação, pode ter uma influência significativa em nossos sentimentos. Seu testemunho é expresso de forma simples, permitindo que o Espírito Santo traga certeza a nosso coração. Por exemplo, podemos ouvi-los testificar com palavras semelhantes a estas: "Tão certo como eu sei que estou aqui e vocês estão aí, eu sei que Jesus é o Cristo. Ele vive." Ou,
Tenho o conhecimento seguro de que Jesus é nosso divino Salvador, Redentor e o Filho de Deus, o Pai. Sei que ele é real, por meio de uma percepção tão sagrada que não tenho como expressar em palavras. Apesar de serem declarações poderosas, é a confirmação espiritual que as acompanha que arde em nosso coração e nos fortalece. Explicando a função dos anjos, Moroni disse: "E o ofício de seu ministério, o ministério dos anjos, é preparar o caminho entre os filhos dos homens, declarando a palavra de Cristo aos vasos escolhidos do Senhor, para que deem testemunho dele. E assim fazendo, o Senhor Deus prepara o caminho para que o resto dos homens tenha fé em Cristo, a fim de que o Espírito Santo tenha lugar no coração deles." A primeira presidência e o quórum dos 12 apóstolos são os vasos escolhidos do Senhor. Nossa fé no Salvador cresce e desenvolve-se através das fases e estações de nossa vida. Pode haver momentos de dúvida ou desânimo quando nos sentimos como se estivéssemos envolvidos pelo vapor da escuridão. Não subestimem o que cada um de nós pode obter do testemunho solene e seguro do Salvador, que é prestado por suas testemunhas especiais. Essa certeza, recebida em espírito de fé, irá nos fortalecer em momentos de dificuldade e nos levará com passos firmes em direção à árvore da vida. Apeguem-se às palavras dos profetas, ponderem-nas, creiam nelas, confiem nelas, sigam-nas. Deixem-me dar-lhes um exemplo. Um jovem amigo meu perdeu a filhinha em um acidente trágico. Nos meses seguintes, com a solidão, a tristeza e perguntando-se por quê, a dúvida começou a entrar em sua vida. Ele contou-me que não tinha mais certeza em que acreditar. Sugeri que, nesse momento difícil, ele deveria duvidar um pouco menos e confiar um pouco mais nas palavras do Salvador e dos vasos escolhidos do Senhor. Meu amigo mergulhou nas Escrituras, nas promessas do Salvador e no testemunho valente dos profetas vivos. Ele apegou-se à barra de ferro. Com o passar do tempo, a escuridão dissipou-se. Ele voltou a avistar a árvore e partilhar do fruto precioso da expiação. Next, what is a seer? Em seguida, o que é um vidente? No livro de Mormon, Amon explica o papel de um vidente ao rei Limi. Um vidente, porém, pode saber tanto de coisas passadas como de coisas futuras. E por meio deles, todas as coisas serão reveladas, e coisas ocultas virão à luz, e darão a conhecer coisas que não são conhecidas. Olhem esta linda foto. O que vocês veem? Não gostariam de dar um passeio de canoa nessas águas tranquilas? Não parece atraente? E se a sua visão fosse ampliada e você visse isto? The canoe ride would be very O different. passeio de canoa seria bem diferente do que havia parecido no início. Espiritualmente falando, os videntes têm a visão ampliada. Eles veem o que algumas vezes não vemos. Suas palavras e conselhos ajudam-nos a ter a visão ampliada. Se atendermos a seus conselhos, apegando-nos à barra de ferro, estaremos protegidos. Deixe-me dar-lhes um exemplo. O presidente Hinckley tem falado vigorosamente sobre as bênçãos do dízimo. Ele disse: podemos pagar o dízimo. Não é tanto uma questão de dinheiro, mas muito mais de fé. Eu os aconselho, cada um de vocês, a atender à palavra do Senhor nesse assunto importante.
Reiteramos a promessa dada pelo Senhor nos tempos antigos por intermédio do profeta Malaquias de que ele abrirá as janelas do céu sobre aqueles que forem honestos com ele no pagamento dos dízimos e ofertas, de que não terão lugar suficiente para recolher as bênçãos prometidas. No segundo semestre de 2001, 3 dos 12 estiveram no Brasil ao mesmo tempo e cada um deles falou sobre as promessas do pagamento honesto do dízimo. Alguns meses depois, uma jovem estudante universitária de São Paulo foi testada. Ela trabalhava e frequentava a faculdade. Ouçam suas palavras conforme contadas pelo presidente Hinckley. Minha universidade tinha um regulamento que a proibia a realização de provas por alunos que tivessem mensalidades atrasadas. Enfrentei sérias dificuldades financeiras. Era uma quinta-feira quando recebi meu salário. Ao calcular o orçamento do mês, notei que não haveria o suficiente para pagar o dízimo e a faculdade. Teria de escolher entre um e outro. As provas bimestrais começariam na semana seguinte e, se não as fizesse, poderia perder o ano escolar. Senti uma forte agonia e o coração aflito. Estava diante de um doloroso impasse e não sabia qual decisão tomar. Por meio da oração, ela decidiu que iria confiar no Senhor e nas palavras dos profetas. No domingo, pagou o dízimo. No dia seguinte, tentou encontrar uma maneira de fazer as provas, mas não conseguiu encontrar uma solução. Então ela explicou o que aconteceu. Já era final do expediente quando meu chefe se aproximou e transmitiu as últimas ordens do dia. Repentinamente parou e perguntou: "Como vai a sua faculdade?" Fiquei surpresa. A única coisa que consegui falar foi: "Tudo bem." Ele me olhou pensativo e despediu-se. Logo em seguida, sua secretária entrou na sala dizendo que eu era uma pessoa afortunada. Meu chefe tinha acabado de dizer que, a partir daquele dia, a empresa iria pagar integralmente minha faculdade. Antes de sair, ela disse: "Passe por minha mesa e informe os valores, pois amanhã mesmo lhe darei o cheque." A estudante explicou seus sentimentos. Depois que a secretária retirou-se, ajoelhei-me ali mesmo, onde estava, e agradeci ao Senhor por sua generosidade. Disse ao Pai Celestial que não precisava abençoar-me tanto. Eu necessitava somente o valor de uma mensalidade, e o dízimo que eu havia pago no domingo era tão pequeno em comparação à quantia que estava recebendo. Depois ela diz o seguinte: durante aquela oração, as palavras registradas em Malaquias e tão frequentemente declaradas pelos profetas e apóstolos vieram-me à mente. Fazei prova de mim, se eu não abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para recolherdes. Obscurecida pelos vapores da escuridão, a decisão era difícil. O resultado era incerto. Mas ela apegou-se à barra de ferro. Sua fé no Senhor e em seus profetas foi confirmada. Apesar de nem todas as experiências terem uma solução tão imediata, as promessas àqueles que honestamente guardam a lei do dízimo são absolutamente infalíveis. Ouvi o presidente Monson dizer a ex-missionários: existe uma maneira para que permaneçam ativos na igreja. Sejam sempre honestos no pagamento do dízimo. Que promessa maravilhosa! Do primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja. Finalmente, um revelador. A palavra revelador vem do grego apocalipse, significando revelar ou descobrir. Como reveladores, a primeira presidência e o Quórum dos 12 nos tornam conhecidas as preocupações específicas do Senhor e o que precisamos fazer em troca. Além disso, com tantas opções e decisões à nossa disposição, os reveladores ajudam-nos a direcionar a atenção para o que é mais importante em nossa jornada pela mortalidade. Eles nos ajudam a manter o foco. Em agosto de 2005, o presidente Hinckley convidou-nos a ler o livro de Mórmon até o final do ano.
Ele nos ajudou a focalizar nosso tempo livre naquilo que o Senhor queria que fizéssemos. Como de costume, acompanhando os convites dos profetas, o presidente Hinckley incluiu a seguinte promessa. Uma promessa tão segura quanto essa que está sendo feita hoje à noite. Quando ele disse, eis o que ele disse, prometo-lhes sem reservas que se seguirem esse programa simples, não importando quantas vezes tiverem lido o livro de Mórmon antes, haverá em sua vida e em sua casa mais do Espírito do Senhor, uma determinação mais firme de obedecer a seus mandamentos e um testemunho mais forte da realidade viva do Filho de Deus. Não fomos abençoados exatamente como prometido pelo profeta? Uma jovem da Ucrânia escreveu, todas as manhãs pedi que o Espírito Santo iluminasse minha vida. Aconteceu um milagre. O livro de Mórmon novamente me revelou verdades do Evangelho. Recebi respostas para dúvidas que tinha havia vários anos. Uma jovem adulta da Alemanha escreveu, por ter estudado mais tempo a cada dia, compreendi coisas que não tinha compreendido antes. O livro de Mórmon está realmente repleto de testemunhos de Jesus Cristo. Graças ao Espírito que senti, meu próprio testemunho a respeito do Redentor cresceu. E que tal este comentário de uma jovem família de Utah? Tínhamos dúvidas se nosso filho de 4 anos estava ouvindo quando líamos o livro de Mórmon, mas um dia, quando perguntamos por que o seu quarto estava tão bagunçado, ele respondeu, alguém andou fazendo pilhagens aqui. Vejam outro exemplo do papel do revelador. O presidente Hinckley os tem firmemente aconselhado, jovens adultos da igreja, a obterem o máximo de educação possível. Na Conferência Geral de outubro disse, peço a sua atenção para outro assunto que muito me preocupa, por meio de revelação. O Senhor deu a seu povo o mandamento de adquirir o máximo de instrução possível. Ele foi muito claro quanto a isso. Qual é a grande preocupação? O estudo. Quem tem sido bem claro a esse respeito? O Senhor. Quem lhes está revelando sua vontade? O profeta. Sim, e ele está falando para vocês. Se você vem de uma família com poucos recursos para a educação, pode sentir-se incerto quanto ao que isso significa para você. Quando se sentir inseguro, apegue-se à barra de ferro. Confie nas palavras do profeta. As respostas virão. Em algumas partes do mundo, como nos Estados Unidos ou Europa, isso pode significar ter que vender o carro ou viver em condições mais humildes para matricular-se na faculdade ou voltar à escola. Em outras partes do mundo, o sacrifício pode ser maior. Em alguns países, o Fundo Perpétuo de Educação poderá ajudar. Em quase todos os casos, isso irá requerer que tenham fé e confiança no Senhor e no profeta do Senhor, apegando-se à barra de ferro, enquanto trilha o caminho. Se não estiverem certos quanto a como seguir um conselho específico do profeta, orem com todo o coração e falem a respeito de seus temores com seus pais e o bispo. Apesar de requerer paciência e fé, prometo que as respostas virão e um caminho lhe será aberto. Tenho visto jovens de fé na América Latina receberem respostas. Milhares estão apegando-se à barra de ferro, confiando no presidente Hinckley e ampliando seu nível de educação. Instrução profética flui de cada membro da primeira presidência e Quórum dos 12, todos os quais apoiamos como profetas, videntes e reveladores. Se tivéssemos tempo, poderíamos rever os conselhos de cada um deles. Deixe-me dar-lhes o exemplo do conselho de um dos 12. Há quase 2 anos, o elder Dallin H. Oaks falou-lhes numa noite como esta de hoje. Vocês devem se lembrar de que ele lhes prendeu a atenção quando levantou a questão de namorar em vez de socializar.
Ouçam o que disse a respeito. Meus amigos solteiros, nós os aconselhamos a canalizarem suas associações com o sexo oposto em padrões de namoro que têm o potencial de transformarem-se em casamento, não padrões de socialização que somente têm a perspectiva de transformarem-se em times mistos de futebol. Agora vem a pergunta importante. O que fizeram após suas palavras? Alguma coisa mudou? O Elder Eyring avisou. Se não dermos ouvido ao conselho do profeta hoje, nossa capacidade de acatar conselhos inspirados no futuro será reduzida. Todas as vezes que escolhi procrastinar a obediência a um conselho inspirado, ou considerei-me uma exceção, descobri mais tarde que estivera caminhando em terreno perigoso. Todas as vezes que ouvi ao conselho dos profetas, senti uma confirmação ao orar e o segui. Percebi depois que havia caminhado na direção da segurança. Como suas atitudes nesses 2 anos mostram que vocês estão apegando-se à barra de ferro? Aqueles que responderam pronta e rapidamente ao conselho do Elder Oaks certamente receberam as bênçãos celestiais que se seguiram. Deixem-me ler algo escrito em uma carta enviada à sede da igreja por um casal do Arizona pouco mais de 1 ano após o seu discurso. Suas palavras tiveram um efeito duradouro em nossa vida. Seu conselho direto e claro ajudou-nos a entender que o namoro seria uma oportunidade de conhecermos um ao outro melhor e não um compromisso imediato de um relacionamento longo ou casamento. Mas o resultado foi que nós nos casamos em maio no templo de Washington, D.C. Gostaria de convidar minha esposa Kathy para compartilhar seus sentimentos sobre a importância das palavras dos profetas. Irmãos e irmãs, tenho uma experiência de 20 anos atrás que causou uma profunda impressão em mim. Nós vivíamos na Flórida. Tínhamos ido à sede da estaca com nossa família para assistirmos à conferência geral e, no mês seguinte, nós recebemos a liarrona com os discursos da conferência. Nossos filhos já sabiam ler e decidimos estudar um discurso de um membro da primeira presidência ou dos 12 como parte da noite familiar toda semana. As nossas crianças eram pequenas, mas elas podiam ler, e nós queríamos que cada pessoa na família tivesse uma cópia dos discursos para que pudesse marcá-los. Nós não tínhamos um lugar na Flórida onde nós podíamos adquirir mais revistas como a Liarona. E então eu fiz uma cópia, eu recebi essa cópia e levei para um lugar onde poderia tirar cópias e fiz cópias para nossa família. Quando terminei, a moça da caixa calculou que o número de cópias e anunciou que eu devia aproximadamente uns $50. Eu me sinto envergonhada em reconhecer que eu me senti um pouco arrependida e pensei, isto é muito dinheiro para fazer essas cópias para os meus filhos. Naquele momento, então, irmãos e irmãs, esse pensamento penetrou meu coração. Quanto vale para você e sua família ter as palavras dos profetas de Deus? Eu soube então, e sei com uma certeza ainda maior agora, que isso vale tudo para mim e nossa família. Elas valem tudo para vocês e suas famílias no futuro. Disso eu presto meu testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. It's a marvelous blessing to be É uma bênção, maravilhoso, estar perto de uma pessoa tão pura. Eu a amo, Kathy, e obrigado pelo que você representa.
Dentro de um mês, teremos a oportunidade de participar da Conferência Geral da Igreja e ouvir as mensagens dos homens de quem falamos esta noite. A Conferência Geral é o momento de pararmos o que estamos fazendo para ouvirmos os servos do Senhor e, em espírito de oração, traçarmos nosso curso para os meses seguintes. Por favor, pensem nas seguintes perguntas. Já marquei a data da Conferência Geral no calendário para poder assistir a cada uma das sessões que estiverem disponíveis? Como me prepararei durante o próximo mês de forma a estar espiritualmente pronto para receber as mensagens de forma adequada? E ao término da Conferência Geral, podemos nos perguntar que impressões específicas vieram a mim durante a conferência, que mudanças deverei fazer em minha vida? A barra de ferro é a palavra de Deus. As Escrituras, as palavras dos profetas vivos e o dom do Espírito Santo são poderosos em sua capacidade de nos manterem seguros. Apeguemo-nos às palavras dos profetas. Apeguemo-nos à barra de ferro. Para concluir, compartilho com vocês uma experiência pessoal. Em março de 2000, a irmã Anderson e eu fomos convidados para assistir à dedicação do templo em Albuquerque, Novo México. Eu sabia que seria convidado para falar e que deveria ser breve. Entramos na sala celestial vestidos de branco. O presidente Hinckley sentou-se na cadeira do meio com um membro dos 12 à sua direita e eu à sua esquerda. Enquanto aguardávamos reverentemente a primeira sessão, senti uma impressão clara e específica de que deveria fazer alguns ajustes nas palavras preparadas. A impressão era: fale das chaves, fale das chaves. Rapidamente abri as Escrituras para localizar a passagem que explica que as chaves do sacerdócio retornaram à terra. Então, e lembro-me disso como se fosse ontem, um sentimento espiritual poderoso veio-me à mente e coração. O sentimento que ardia em meu peito era: este que se assenta a seu lado é aquele que porta todas as chaves do sacerdócio na terra. Este que se assenta a seu lado é aquele que porta todas as chaves do sacerdócio na terra. Respirei profundamente e olhei para o presidente Hinckley. Não podia negar a manifestação poderosa do Espírito. Pensei na Escritura. Pois suas palavras recebereis como de minha própria boca, porque assim fazendo as portas do inferno não prevalecerão contra vós, e o Senhor Deus afastará de vós os poderes das trevas e fará tremerem os céus para o vosso bem. Deus, nosso Pai Celestial, vive e nos ama. Seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é nosso Salvador. Ele ressuscitou, ele vive. Juntos apareceram ao profeta Joseph Smith. O presidente Gordon B. Hinckley é o profeta ungido do Senhor em nossos dias, investido de todas as chaves. Disso eu testifico em nome de Jesus Cristo. Amém.